palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 15 da carta de Paulo, 1 Coríntios, versículo 20 a 22, como está escrito: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola, que nos anima, para também podermos consolar a outros com a mesma consolação com que o Senhor nos consolou. Assim, cada luta, cada prova, cada experiência difícil, cada tsunami que acontece no nosso viver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós vamos sendo alicerçados em Cristo Jesus através do fogo da provação, mas é um fogo que não pode nos destruir, porque a Bíblia mesmo diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra de Deus é bela, gostosa de ouvir, traz esperança, traz certeza de fé, de vida eterna, de vivermos nos tabernáculos eternos, e que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar, pois Cristo, que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Pai e Ele intercede por nós. A intercessão de Jesus Cristo é apresentando as suas mãos que foram traspassadas pelo cravo, preço de nossa redenção, e a firmeza da justificação para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O texto é belo, o texto é gostoso de ouvir. Aqui fala a respeito da ressurreição, o capítulo todo de 1 Coríntios fala, capítulo 15, fala a respeito da ressurreição, fala da vida e fala daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, e indo até nosso arrebatamento, quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então o capítulo todo é um capítulo abençoado. Eu espero que você, meu ouvinte, possa ser abençoado, enriquecer mais ainda o conhecimento que Deus já te deu na pessoa bendita e linda do Espírito Santo de Deus. Aqui diz que, mas de fato Cristo ressuscitou. A ressurreição é a base, é o alicerce, é o fundamento do cristianismo. Se não houvesse ressurreição, não havia igreja, não havia nenhuma esperança, não havia nada que nós pudéssemos, que pudéssemos nos justificar de nosso trabalho, que a Bíblia diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas esse trabalho não é vão no Senhor porque Jesus Cristo ressuscitou e nos atraiu na sua morte e também nos fez morrer com Ele na cruz do Calvário para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo.
dentre os mortos. Aqui o texto diz: ele ressuscitou, né? Ele está vivo e ativo no planeta Terra. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Há um hino do cantor cristão, o hino 259, que é um hino maravilhoso. Por certo, eu não vou saber falar todo essa letra maravilhosa, mas eu vou arriscar para abençoar a sua vida. O texto diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aí existem outras estrofes a respeito desse hino maravilhoso, mas que chama a nossa atenção para a fragilidade da nossa existência aqui no planeta Terra. De vez em quando nós passamos por alguns sustos na vida, porque muitas vezes, após conversar com a pessoa, passa 10 minutos, 20 minutos e alguém chega para trazer a notícia de que aquela pessoa partiu para a eternidade. Nós ficamos assustados. E tantas coisas, tantos desastres, tanta coisa cruel, terrível, homicídios que tem acontecido no Brasil e no mundo. O homem descontente, o homem infeliz, o homem revoltado que está vivendo nesses últimos tempos. Então, a insegurança parece que ela está tão perto da nossa casa, tão perto da nossa vida, que nos leva algumas vezes a ficar inseguro. E quando nós estamos inseguros, é hora de buscar o Senhor, porque a Bíblia já diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele, e torne-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Bendito seja Deus por isto, que há uma esperança maravilhosa em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu, quando não era crente, eu era católico apostólico romano, não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, minha família também não conhecia nada, a não ser algumas coisas, algumas verdades que minha mãe falava de quando em quando para mim a respeito do inferno. Ela gostava muito de falar a respeito do inferno, falava a respeito do juízo final, e eu ficava apavorado em ouvir aquela palavra que minha mãe falava, e aquilo me preocupava grandemente. Algumas vezes eu ficava a noite toda acordado pensando na morte, pensando no juízo final, e algumas vezes eu pensava: será que não existe um livro, uma palavra que Deus deixou que ensina como ficar livre do inferno, como ficar livre da condenação do juízo final? Eu sempre pensava comigo: olha, se existia um livro que fala a respeito desse assunto para me instruir como fugir do inferno e do juízo final e da condenação eterna, eu vou procurar esse livro de todo o meu coração. Eu vou aonde for,
vou a pé, vou a cavalo, de carro, de barco, de nada, mas eu vou encontrar esse livro. É muito interessante que era um pensamento de uma criança amedrontado com a palavra que a mãe ensinava, na melhor das intenções, mas ela provocava em mim um descontentamento, uma infelicidade total, medo da morte, medo do juízo final. E o medo da morte é estranho porque não há maneira de você fugir da morte. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez e depois vem o juízo. Esta é a grande verdade. Então, todos nós estamos no caminho da morte. Alguém pregou, ensinou que nós estamos, toda a raça humana está na fila, estamos na fila da morte. E que ninguém troca com você e te dá uma oportunidade. Quando chega a sua hora, você vai. É isso que acontece na raça humana, uma insegurança enorme na questão da morte. Olha, se a morte é uma realidade, se após a morte há um juízo, então eu preciso de estar pronto. E foi exatamente isto, era esta a minha preocupação, que me tirava o sono, tirava a alegria, ainda que quando eu estava nos bailes da vida, e muitas vezes nos bares da vida, com os amigos, fazendo farra, eu lembrava que qualquer hora eu poderia estar morto e eu iria para o inferno. E aquilo me assombrava. Eu pensava no juízo final, minha mãe ensinava, Deus vai estar sentado no trono e vai te julgar, e você vai ficar ali, e não tem jeito de esconder dele. Então aquilo lá me preocupava grandemente, e eu sempre pensava, se existe um livro capaz de me instruir a respeito da vida, para me livrar da condenação da morte eterna, eu vou correr atrás. Mas veja, meu ouvinte, como Deus é maravilhoso. Ele deixou registrado em sua palavra a sua igreja, aos seus discípulos, e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra bendita incomodou um homem, um soldado de guerra, lá. Primeiro ele era inglês, era da Inglaterra, depois naturalizou-se canadense, e aquele homem foi alcançado pelo poder da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, teve os seus pecados perdoados, foi justificado pelo Senhor, tornou-se uma pessoa cheia do Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, pelo desejo que o Espírito Santo tem em salvar a humanidade e de fazer com que o Evangelho do Reino chegue até os confins da terra. Ele, tocado pelo Espírito Santo, ele veio para a minha cidade. E quando eu estava procurando o livro que poderia me livrar da morte, o livro estava muito perto, porque aquele pastor, aquele homem de Deus, estava em minha cidade, e o Espírito Santo me atraiu, e me atraiu através da música. Eu não conhecia música evangélica, e ele começou a passar lá no alto-falante, cidade pequena do interior das Minas Gerais. Ele começou a passar aquelas músicas de Feliciano Amaral, pastor Feliciano Amaral. E aquilo tocava meu coração, mesmo a distância, não gostava de crente, não queria saber de outra igreja, mas ali a palavra de Deus foi tocando. Era o Espírito Santo de Deus me buscando através daquelas músicas, daquele alto-falante que todas as tardes
colocava aquelas músicas maravilhosas a respeito do perdão, da justificação, a respeito da vida eterna que Jesus Cristo oferece a todo que crê. E aquele ali foi me quebrantando, e até o dia que eu fui lá na Igreja Batista para ver e saber o que tinha naquela igreja que eu estava tão incomodado. E depois eu descobri que era o Espírito Santo que estava me atraindo para me conduzir à fonte de vida, à fonte do amor, à fonte de perdão, para me levar à oportunidade de ser justificado. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu corri para os braços do Senhor, e Ele perdoou os meus pecados, Ele me justificou e trouxe uma paz maravilhosa, que a justificação de Deus, quando Ele nos justifica, Ele faz essa maravilha, a paz de Deus que excede todo entendimento, passou a guardar o meu coração, e são passados tantos anos, eu estou aqui firme na fé, firme na esperança, firme na gratidão a Deus por todos os benefícios que me tem feito, por ter enviado Jesus Cristo a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, e entre esses perdidos estava eu, o mais terrível dos pecadores. Na minha ótica, eu era o mais terrível dos pecadores, mas o Senhor estendeu sua mão para mim e me convidou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu corri para os braços do Senhor Jesus Cristo, e ali Ele perdoou os meus pecados, Ele me justificou, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, Ele me selou com o Espírito Santo, com propriedade exclusiva do Senhor, que é o penhor do Espírito Santo. E ali Ele me ungiu com o óleo da esperança, da certeza de vida eterna, a certeza de que, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. E aí começa a nova vida, a vida que prevalece em minha vida, a vida que nasce da morte, a vida que traz o perdão. É muito mais do que uma religião, é Cristo vivendo em você. Esta é a doce esperança. A paz reinou meu coração, e nesta oportunidade eu estou querendo também te alcançar, querendo que a palavra bendita do Evangelho que me alcançou através daquele pastor que veio do Canadá, tocou meu coração, e a minha vida jamais foi a mesma, e até hoje a paz de Deus está predominante no meu coração todos os dias, todas as horas. Eu sei perfeitamente que eu pertenço ao povo que vai morar no céu, que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E isto gerou na minha vida uma gratidão enorme. Eu dou glórias ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por esta esperança. E nessa oportunidade eu quero dizer que há esperança para toda a raça humana. A esperança para você. Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Jesus Cristo, Ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Não apenas a solução para os problemas dessa terra, para a questão da falta de dinheiro, para a questão da criminalidade, para a questão do ódio, da amargura, para a questão dos vícios de drogas e todo tipo de vício, dependência química de todo jeito. Ele é a solução. Ele é a solução para o oprimido. Ele é a solução para aquele que tem medo da morte, medo do inferno. Ele é a solução para aquele que é escravo do pecado e que áreas na vida que não consegue mudar.
Ele é a solução para aquele que quer ficar livre, livre do cigarro, livre do crack, da cocaína, livre da prostituição, livre da miséria, da dor, do ódio, da amargura, de tudo aquilo que mata, que destrói, livre da depressão, livre da angústia, livre de todo sofrimento aqui nessa terra. Nessa terra, quando nós experimentamos Jesus Cristo, e nós vamos a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Ele nos abraça com um abraço de amor. Ele nos abraça com um abraço de amor. E assim nós vamos vencendo. E nós tornamos pessoas diferentes. As pessoas que outrora escravos do pecado, do vício, escravo da morte, escravo de Satanás, dos demônios do inferno, hoje nós somos livres, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Jesus Cristo liberta todo aquele que está oprimido de Satanás. É um prazer enorme acreditar na palavra do Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro e amo o meu Senhor. Essa paz está ao alcance de todos os meus ouvintes. É por isso que nós estamos aqui pregando, testemunhando. Exatamente para te dar uma oportunidade que o Senhor me deu. E eu quero que você também receba de Deus esta graça maravilhosa. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. A libertação dos seus vícios, do seu pecado, da escravidão, do inferno, é Ele que faz. É Ele que faz. E eu quero te dar uma notícia: Ele é maior do que tudo, é maior do que todos. Estamos falando muito a respeito da morte nesses dias, porque na próxima semana já vai ser o dia de finados. Mas eu quero dar uma notícia para você. Jesus Cristo, Ele é um antídoto da morte. Ele te dá a vida eterna. Ele disse: eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, eternamente ninguém os arrebatará da minha mão. A segurança, essa segurança está disponível para você. Ouvi um hino bonito um tempo desse atrás, diz assim: há lugar para você. Muitos já vieram, muitos já experimentaram, muitos que foram tristes, derrotados, deprimidos, que padeceram depressão, angústia, fobia. Muitos vieram e ficaram livres, mas falta você. Há lugar nessas mãos, nesse seio de amor de Deus para você também. É isso que Deus mandou dizer a você nesse dia. A coisa mais gostosa que eu acho é a certeza da vida eterna. É a questão de que a morte morreu. Como alguém escreveu e cantou, a morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Estar do lado de Jesus é estar do lado da vida. Estar do lado de Jesus significa estar do lado vitorioso. Estar do lado de Jesus significa que não há mais derrota, nunca mais. Estar do lado de Jesus significa que nem a morte, nem a vida poderá nos destruir. Há uma segurança. Eu dou-lhes a vida eterna, Ele disse. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é bom viver na dependência de Deus, como é bom saber que Ele perdoou os nossos pecados, como é bom saber que Ele nos justificou. Nós não merecíamos nada, mas a salvação é pela graça, a libertação é pela graça, a vida cristã é pela graça, a santificação é pela graça. Só Ele, é Ele quem faz.
É Ele que faz. Quando eu vim para a igreja evangélica, eu sempre pensava que eu tinha que mudar de vida. Eu fiz força, fazia força para deixar as brigas, a contenda, o ódio, a amargura, deixar os vícios. Eu fiz força e nunca consegui. Mas quando eu descobri em Cristo Jesus que a salvação é pela graça, que somente pela graça o homem pode ser salvo, eu descansei totalmente na graça do Senhor. E hoje, meu ouvinte, eu estou apelando o seu coração, faça o mesmo, confia na graça do Senhor. Se você estiver esperando para ser crente, esperando mudar de vida, deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar os crimes, deixar os medos, deixar a escravidão, olha, você nunca vai para o céu. Nunca, porque homem não consegue mudar a si mesmo. Não existe nenhum homem capaz de mudar a si mesmo. Quem pode mudar a nossa vida é Deus. Primeiro você se doa a Ele. E sabe o que um hino do cantor cristão fala? Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Deus quer você como você é, do jeito que você está. Se você disser, não, eu tenho problema de adultério, venha como está. Se você tem falar, não, tem problema com crack, cocaína, venha como está. Eu tenho problema com violência, venha como está. Eu sou escravo do ódio, venha como está. Deus te recebe, Deus te aceita, porque para isso Jesus veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. O maior prazer que Deus tem é perdoar os nossos pecados, é implantar em nós uma nova vida, porque o diabo implantou em nós uma vida de derrota, de dor, de sofrimento, uma vida de sofrimento, vida de medo, medo da vida, medo da morte, medo de tudo, medo de sexta-feira 13, medo do dia de Elohim, medo de tudo, medo de cemitério, medo das almas penadas. Olha, o diabo implantou em nós tudo que podia nos escravizar, o diabo implantou. Jesus Cristo vem e liberta, Ele tira tudo, Ele tira, nele há segurança, nele não é somente promessa, Ele faz. E não é que Ele faz, Ele já fez. O banquete está pronto, é só você acreditar. E um dos maiores banquetes de Deus é te dar a certeza da vida após a morte. Todos aqueles medos que eu tinha da morte, do inferno, medo de cemitério, medo das almas penadas, medo de sexta-feira 13, medo de passar debaixo da escada, tantos medos, é isso que o diabo faz, coloca no homem, medo. Agora em Jesus Cristo é segurança, é paz, é certeza, sou mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo o Senhor. A salvação é a dádiva, Jesus me deu porque Ele quis. Eu nunca mereci nada e não mereço nada, mas Ele me dá a salvação. É salvação de graça, eu não tenho que fazer nada. Quando eu vim a Ele, Ele me libertou. Eu nem vi como Ele me libertou de tantas coisas. Ainda estou sendo trabalhado até hoje. Enquanto eu viver aqui nessa terra, eu vou ser trabalhado, porque há muitas coisas que eu preciso mudar. E o Senhor vai mudando as nossas vidas, mas tantas coisas que Deus me libertou, que eu não fiz força nenhuma. Eu não fiz força para deixar beber. Eu cheguei a dormir na rua bêbado. Olha, eu não fiz força para deixar. Eu gostava muito de carnaval, de dança, de forró, de festa, eu gostava muito de briga. Olha, eu não fiz esforço nenhum. Mas quando eu assustei, a minha vida era outra. A minha vida estava transformada. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer um novo na sua vida. Deus é aquele que não coloca remendo de pano novo em pano velho. Deus não vai remendar sua vida. Eu já disse, a religião coloca remendo, os pastores colocam remendo, os educadores colocam remendo.
Religião coloca remendo, mas Jesus não é assim. Ele faz novo. Ele faz você de novo. O seu velho homem é crucificado com Cristo. E Ele coloca dentro de você uma nova natureza. A natureza de Jesus de Nazaré. A natureza da vida. Porque assim como a morte veio por um só homem, então aqui veio a nossa condenação, a morte, ao juízo final, aos sofrimentos eternos, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quer dizer, através de Adão, o diabo então achou brecha e implantou em nós o reino do diabo e a natureza do próprio diabo. Mas Jesus Cristo implantou em nós a vida, a natureza dele. A natureza de Jesus Cristo é a natureza do céu, a natureza de vitória, de alegria, de paz na pessoa maravilhosa do Rei Jesus Cristo. Nem a morte. Para a morte, Jesus é a ressurreição. Para a miséria, Jesus Cristo é o dono da prata, é o dono do ouro. Para os tormentos da guerra, Jesus Cristo é a paz duradoura que nada pode tirar. Para os medos da vida, para as tempestades da vida, Jesus é segurança. Olha, eu quero terminar dizendo que Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa. Tudo que eu precisava para ser feliz eu encontrei na pessoa do Senhor Jesus. E gosto muitas vezes, às vezes falando da morte, de olhar para a cara da morte sem medo, sem pavor, certo de que a morte perdeu, a morte foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus passou pela sepultura, Ele morreu ali na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a sepultura, Ele venceu a morte e Ele está vivo e ativo no planeta Terra para socorrer todo aquele que deseja ficar livre. Ele está pronto. Porque assim como por um homem, assim como todos morreram Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento em que falamos tanto de morte, porque o dia de finado nos inspira a pensar na morte, a avaliar a nossa vida. Então eu gostaria de te aconselhar a avaliar a sua vida. Quero deixar uma pergunta para você. Você está pronto para morrer hoje? Você está pronto para morrer hoje? Eu já disse que a morte é algo que você não pode fugir dela. Você pode correr do jeito que você quiser, pode entrar no avião, pode entrar aonde você pensar. Ela vai te encontrar lá no meio do mar, lá nas profundezas do mar. Ela vai te encontrar nas nuvens. Onde você for, ela vai te encontrar. Mas se a morte é capaz de te encontrar em qualquer lugar que você for, eu tenho uma notícia boa para você. A vida de Deus, a vida de ressurreição em Cristo também te alcança aonde você está. Jesus Cristo disse, em face da morte, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que esperança maravilhosa. Ainda que esteja morto, viverá. Você pode estar morto em seus delitos e pecados. Você pode pensar que não há mais esperança para você. Você pode pensar que tudo acabou, que te resta apenas o inferno. Eu quero dizer para você que isso é mentira de Satanás. Isso é mentira do diabo. Nem tudo está perdido para você. Ainda há uma chance, ainda há uma esperança. E é por isso que eu te pergunto, onde você passará a eternidade se você morrer agora? Porque se você morrer agora sem Jesus, nos seus delitos e pecados, você está perdido.
mas perdido para sempre. E o lugar que você vai é o lugar onde o bicho não morre, diz o Senhor Jesus Cristo, que o inferno é o lugar onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, um lugar onde a planta ranger de dente. As pessoas podem dizer que o inferno não existe. Eu prefiro acreditar em Jesus do que acreditar nas conjecturas humanas de pessoas amedrontadas, sabendo que não tem solução para a sua vida, então inventa e cria a ideia de que o inferno não existe. Eu prefiro acreditar naquilo que Jesus falou. Eu prefiro pensar que sim, o inferno existe, que o juízo final existe, que a eternidade existe, porque aí eu posso me prevenir, e Deus me deu essa chance de me prevenir para a morte. Ele veio para me dar vida, e dar vida em abundância. Essa vida está ao alcance de todos os meus ouvintes. Não vamos ficar chorando aqueles que já se foram, os nossos queridos que hoje estão na glória. Vamos apenas aproveitar para refletir, para uma reflexão sincera. Eu estou pronto? A morte vem. Na segunda-feira você possivelmente vai em algum cemitério e você vai pensar em tantas pessoas que já passaram por ali. Milhares de pessoas estão ali sepultadas. Mas aí você tem que pensar, você também vai estar lá um dia. Mas você pode ficar livre. Jesus Cristo é a vida. Se você crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou aqui para te dar a esperança, para dizer que Jesus é a solução para todos que estão condenados à morte. Onde você passará a eternidade? Se você tiver Jesus no coração, você vai passar a eternidade na presença de Deus, nos céus, no paraíso com o Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Mas Deus não quer que você se perca. Ele quer que você chegue ao conhecimento da verdade. E a verdade é esta que, pelo Espírito Santo, eu estou passando para você. O momento é agora. O dia é hoje. Deus te aceita como você é, como você está. E Ele transforma você como Ele é. Que Deus nos abençoe.